o espírita é aquele que a gente reconhece, não porque ele é um santo, ou porque faz caridade, porque isso pode ser só aparente, ser só uma máscara. Isso pode ser só um momento. Ser realmente espírita é ser de dentro para fora e de fora para dentro, com as atitudes e o comportamento realmente de amor ao próximo. E esse amor ao próximo é desde você amar um tatuzinho lá no chão, ou uma formiga, não ter raiva, por exemplo, de um escorpião, porque ele está dentro da natureza e com o papel que ele desempenha, e se compreender e conseguir ajustar e adaptar todas essas questões que a natureza tem. Então, quando nós estamos passando por dificuldades, a gente não consegue compreender. E aí eu nunca esqueço também de uma segunda lição, além de saber o que é ser um espírita, é domar as más inclinações e colocar a sua tendência moral sempre para o caminho da luz, é você aprender a amar. E é um amor onde você descobre que ele é integral. Não é um amor à mãe, ao pai, ao filho, ao vizinho, ao marido, ao namorado. É um amor universal. E nesse amor universal estão os animais, estão as plantas, estão os micro-animais que muitas vezes a gente nem percebe que existe. Você pisa no solo e você não sabe quantos animais, muitas vezes só os biólogos estão atentos, estão ali embaixo dos seus pés. E acima também da sua cabeça, nós temos uma quantidade imensa de seres vivos. E aí o espírita, consegue saber ou perceber, à medida que vai estudando dentro da sua escala de estudo, que os espíritos estão em todos os lugares. Estão nas matas, estão nos rios, eles estão protegendo. Eu trouxe uma mensagem muito interessante, que é de Viana de Carvalho, e ele diz o seguinte, eu anotei para não perder nenhuma palavrinha. É no livro Atualidade do Pensamento, não sei se alguém já leu, Atualidade do Pensamento Espírita, e é pelo Espírito Viana de Carvalho, psicografado por Divaldo Pereira Franco, na pergunta 63. Olha só o que perguntaram e foi respondido. Os espíritos governam o clima, habitam os bojos, eles habitam. E quando eles desmatam, o que acontece? As perguntas estão ligadas à questão da natureza e a resposta foi: todo desrespeito à vida é crime, que se comete contra si mesmo. E aí tem uma parte muito maior, mas para mim é fundamental isso. É crime. E a gente não percebe que nós somos criminosos ambientais, mas a providência divina continua a nos acobertar, a nos proteger, por causa exclusivamente da nossa falta de conhecimento. E nós não estamos atentos a isso. Gostei muito quando Eva disse, eu sou espírita há 30 anos, há mais de 30 anos, como falei, e quando eu vim para a doutrina espírita, eu não percebi essas questões da natureza, essas questões mais amplas. E a gente geralmente vem por algum motivo, por amor ou pela dor. E eu vim por uma questão inicialmente de curiosidade, e em seguida passei por uma dor, e foi a doutrina espírita que me apoiou. Me apoiou no sentido de que, à medida que eu ia absorvendo o conhecimento, ela ia dando suporte. A providência divina faz isso conosco. Ela não tira nenhum de nós do meio de um oceano que nós estamos nos afogando, mas ela nos ensina a nadar para que a gente consiga sair daquela fase e chegar na borda, vamos dizer assim. Então, eu não conhecia essa questão da natureza, mas foi uma mensagem da natureza que eu estava assim com muita dificuldade, que me fez uma transcendência, que me fez partir para estudar mais a natureza e me fortalecer na doutrina espírita, porque a doutrina espírita é pura natureza. Então, essa mensagem
é de uma árvore. A mensagem, ela diz apenas o seguinte: perceba uma árvore. O que é que uma árvore faz? Uma árvore dá sombra, fruto, flores, e a gente faz o que com ela? A gente só ou depreda, ou corta, ou esquece de pôr água, e a gente não consegue compreender que uma árvore é um irmão nosso e que está ali para nos servir e nos ensinar a amar. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas quando algumas pessoas estão passando por dificuldade depressiva ou com algum distúrbio mental, que pode ser por consequência física ou de resgate, ou de obsessão, essas pessoas podem se curar simplesmente por conviver com a natureza mais próxima, por conviver literalmente com a natureza. Não sei se vocês já ouviram falar, as pessoas em caminho dizem, vamos abraçar uma árvore, né? Existem tratamentos e são científicos, onde a proximidade com a natureza faz com que as curas cheguem de forma concreta e rápida. Então, o poder da natureza é tão grande que se você for estudar mais profundamente a questão dos espíritos que se envolvem com a natureza, vocês começam a perceber que a natureza está em tudo e às vezes a gente não busca esse caminho. Então, as matas, por exemplo, eu lembro quando eu ainda era muito jovem e a minha avó, eu não era espírita, eu sou de origem inicialmente católica, e a minha avó dizia assim, olha, na mata tem os espíritos que nos ajudam, que nos protegem. A gente conhece isso mesmo na Igreja Católica. E eu não conseguia compreender. E eu já, numa época mais na frente, eu sentia um cheiro de rosas, de flores, e muitas vezes de mato, um mato verde, como se você tivesse... Sabe quando você pega uma folha verde e você esmaga, aí aquele cheiro forte de plantas? Eu sentia esses cheiros e também não compreendia o que era. À medida que fui estudando a doutrina espírita, fui descobrindo então que a natureza está presente e muitos dos nossos irmãos espíritas, tanto evoluídos como não evoluídos, estão presentes na natureza. E a mensagem de Viana, que eu queria que vocês depois vissem esse livro, ele diz fortemente, e se você for aprofundar o estudo, que na natureza estão os espíritos, inclusive, que influenciam realmente a questão do clima, a questão das matas, a questão de toda essa área com as águas curam. Tem um outro livro, né, que psicografado por Chico Xavier, que é A Cura pelas Águas. Então, assim, a natureza está muito presente de nós e a gente não está, como meus alunos dizem, nem aí para eles, nem aí para ela. Não estamos atentos a quase nada. Nós só estamos, muitas vezes, de forma muito egoísta, pensando em nos livrarmos dos problemas, porque quando os problemas chegam, seja de que ordem for, financeira, ou de uma doença física, a gente só quer uma cura. A gente quer que alguém resolva esse problema. É de uma imaturidade espiritual, como se fosse uma criança. Uma criança pequena que levou uma topada, ela cai no pranto e pede logo para a mãe socorrer e quer um remédio, quer algo. E aí, quando nossos irmãos estão envolvidos com drogas, a gente não consegue perceber que às vezes, as próprias mães, os pais ou pessoas que cuidam, que ensinam as drogas. Percebam isso. Quando uma criança passa por um distúrbio, de alguma forma, um acidente, às vezes não é nem grave, mas a mãe fica tão desesperada e corre logo em busca de uma coisa, de um elemento, para colocar ali para que a criança se cure. Então a criança aprende de pequena a não se fortalecer, a não perceber a cura pela natureza e corre para ser resolvido. Naquele momento, e isso acontece geralmente na infância toda, vários momentos, onde as crianças descobrem que é um elemento químico que vai tirá-la daquela dor. Não ensina a criança a orar, não ensina a criança a suportar, não ensina a criança que muitas vezes um abraço, um beijo, um sopro, que são passes,
podem aliviar a dor daquela criança e ela começar a se fortalecer espiritualmente e com a proximidade na natureza. A natureza cura. Ela tem tudo que você precisa no seu leito. Se você passar água, se você orar no chuveiro, o que você se conectar com a natureza potencializa a cura, potencializa o alívio das suas dores por conta da presença espiritual que existe na natureza. Então, quando a gente fala de natureza, é uma gratidão a Deus. É uma gratidão em que eu aqui estou muito mais feliz de estar aqui, Eva, do que você possa imaginar. Porque é pela natureza que a gente se sente cada vez mais em paz e promovendo a paz. Nós tivemos recentemente uma palestra na Federação com o nosso André Trigueiro e ele colocou uma frase, ele colocou um pensamento que não saiu mais da minha cabeça. Ele colocou o seguinte: começou tratando da questão da vida, né, da questão do suicídio, e muitas vezes a gente não percebe que o suicídio nós somos mais próximo dele do que a gente possa imaginar, por nos degradarmos na questão de fumar, de beber, de ter raiva, de querer se vingar. Todas essas questões são tóxicas e nos trazem doença. Quando a gente se aproxima da doutrina espírita, ela nos ensina a caridade, a amar o próximo. Mas a gente não lembra da questão da natureza. E a natureza, a gente pergunta, né? O que é a natureza? Porque a gente vem falando a natureza, eu já falei aqui de árvore, de rios, de mares, de floresta. A gente pensa que a natureza é só isso. Mas se eu perguntar aqui nessa sala, o que é a natureza? Tem natureza aqui nessa sala? E muita, né? Todos nós somos natureza. Nós somos natureza e a gente acha que a natureza é a coisa que está lá fora, que é o solo, mas nós somos natureza. E quando nós... Então, assim, o papel, né, do espírita quanto à natureza já é nos respeitar e respeitar o nosso próximo. Já é procurar fazer o melhor pelos nossos irmãos. E esse melhor, muitas vezes, não é a parte material. É ter paciência, é compreender o outro, com as escolhas que o outro tem. É ficar atento a isso, não condenar ninguém. O que mais me apaixona na doutrina espírita é a libertação. Ela nos liberta, ela não nos deixa mais presa a dogmas, a ritos, a questões que nos deixam tolhidos dentro de uma caixinha. Olha, ninguém consegue me botar numa caixinha. Então foi a doutrina espírita que me mais encantou, porque eu descobri que eu não estava presa a nada. Eu só tinha que ser o verdadeiro espírita. Qual é? Aquele que doma as suas mais inclinações e que procura a questão moral ser cada vez mais ampla, cada vez mais no sentido da luz. Então, quando nós refletimos, né, sobre o papel do espírita com a questão da natureza, essa reflexão é uma reflexão muito ampla. Daria para a gente conversar aqui mais ou menos uns 3 dias, e aí a gente só pôde realmente trazer algumas coisas para que não ficasse... Até a Eva me disse assim, Claudina, você pode trazer um data show e tudo mais. Até pensei em trazer, que a gente tem algumas coisas importantes e algumas coisas que realmente movem para que nós possamos mudar de comportamento. Mas depois eu pensei, o tempo é tão pequeno e a coisa mais relevante na natureza é o amor. Então eu resolvi não trazer as transparências, porque eu poderia trazer, por exemplo, existem ilhas que estão morrendo por causa do lixo. Então nós jogamos o lixo de qualquer forma e os animais, por não terem uma percepção, eles olham o colorido e eles começam a digerir os lixos que nós deixamos na rua e eles morrem com a barriga cheia. Então, assim, tem vídeos na internet mostrando que você pode matar todas as tartarugas e matar os pássaros dessa forma. Basta você, por exemplo, usa um canudo, sem pensar, usa um canudo no restaurante e aí joga de qualquer forma. Esse canudo, ele começa a se degradar, numa faixa assim de uns 6 meses, ele começa a ser um pedacinho menor e fica solto na rua, e aí um passarinho passa e digere aquele canudo.
E aí a barriguinha dele vai ficando cheia, porque não há uma digestão, e ele morre com a barriga cheia. Ele não consegue mais comer e morre. Então, assim, nessa ilha que nós estamos comentando, foi um fotógrafo que começou a pesquisar e ele chegou lá e ficou impressionado. Todos os pássaros mortos. E quando ele abriu, assim, alguns que ainda não estavam necrosados, e os que estavam, tudo que tinha no estômago deles era escova de dente, era tampa, eram coisas pequenas que os pássaros comem, mas vinham de lugares distantes. E aí os pesquisadores começam a levantar os dados e ver que vem simplesmente pelos rios e mares. Porque nós jogamos fora o lixo. E aí eu comentei essa semana com uma colega, disse assim, a gente quando não consegue perdoar o irmão, ou ter tolerância e paciência ou com as dores do corpo, a gente podia pelo menos separar o lixo, já era uma ajuda grande para os nossos irmãos animais. Então, é essa questão que talvez a gente precise refletir no centro espírita, de gerenciar o lixo, por exemplo, do centro espírita, e gerenciar junto com as crianças, para que elas aprendam. Porque as escolas estão ensinando, e algumas escolas estão ensinando errado. As escolas não ensinam mais, por conta de um hábito que mudou, de que o resíduo orgânico, por exemplo, ele é um resíduo que precisa voltar para o planeta. Por exemplo, um resíduo orgânico são restos de comida. A gente pega resto de comida, joga num saco e bota na rua. E a gente não se sente responsável por ele. Mas eu sei que não é por maldade, é que falta esse pedacinho, como bem Kardec disse, que a gente precisa trabalhar o amor e o conhecimento. Sem esses dois, a gente não vai chegar muito longe, não. Mas se nós descobríssemos, e se nós fôssemos pesquisar ou ficássemos atentos sobre essa questão do lixo, a gente ia conseguir dar um passinho a mais no sentido de amar os nossos irmãos de forma com o pé na terra. E por que eu falo que os centros espíritas poderiam fazer isso? Não é uma invenção minha agora, né? Eu estou querendo implantar isso nos centros espíritas, mas se precisar de mim, eu estou às ordens. Mas quando eu fui fazer um estudo longe daqui, em outro estado, o que aconteceu? Eu pesquisando sobre lixo, que era o meu tema, eu encontrei um centro espírita fazendo gestão de resíduos. E eu fiquei impressionada. Aí fui investigar, fui mais a fundo, porque eu estava no outro estado e frequentava lá um centro espírita chamado Casa da Luz, mas não era na Casa da Luz, era um outro centro espírita. Aí eu identifiquei, peguei endereço e tal, e contactei com a dirigente do centro, e ela era uma pesquisadora, e ela fez a gestão do resíduo dentro do centro espírita, publicou e tudo mais. Mas por que eu falo isso? Porque se nós fizermos, por exemplo, a palestra, o estudo, mas se nós não dermos o exemplo, se nós não colocarmos isso na evangelização com as crianças, não adianta ficar só falando, não. Lembra que a gente tem que falar e fazer? Não adianta só falar. Se a gente falar e não fizer, nós não estamos fazendo correto. Então, as crianças, eu tenho um exemplo aqui que eu anotei, eu adorei de ver aqui o coordenador da evangelização da federação, e eu anotei que sou muito ligada com a evangelização, eu amo a evangelização, porque eu sei que é o nosso futuro, estão com as crianças. E eu anotei aqui uma aula, a aula 78, de um site que nós temos, que se chama passatempoespírita.com.br. Vocês depois anotem ou lembrem para colocar isso para as crianças menores, porque as crianças estão conectadas com a internet e a gente precisa fazer com que esse instrumento seja produtivo e não ficar condenando, nem ficar... não tem como a gente voltar, a gente tem que ir para frente e puxar para a luz. Então, esse www.passatempoespírita.com.br é da evangelização infantil, e tem, assim, umas questões justamente do tema, né, sobre o meio ambiente, em todos os ciclos, né, sobre a destruição necessária, não necessária, para as crianças entenderem, porque hoje as crianças não estão mais entendendo a natureza. Quando nós passamos por algumas escolas falando sobre esse tema da natureza ou da gestão do lixo, eu pergunto assim para elas, vejam a pergunta que eu faço para elas, de onde vem a comida? Sabe o que elas me dizem? Supermercado. Aí eu digo, e o supermercado pega aonde essa comida?
Porque eu fico assim procurando para ver se chega na terra, para ver se chega nas plantas, para ver se chega na gestão do lixo, que a gente precisa transformar o lixo orgânico em adubo e do adubo comida saudável, que as pessoas hoje estão morrendo de câncer, chegam nos centros espíritas desesperados, com câncer na pele, com câncer na mama, com câncer. Mas o câncer, ele além de ser uma doença como todas as outras, todas as nossas dores estão conectadas também com o nosso desenvolvimento espiritual, mas ele está avançando muito também pela essa nossa dificuldade de compreender a natureza. A natureza ela está sendo degradada e ela ainda por cima ela não consegue mais responder. Nós já precisaríamos de 3 planetas para poder ter uma vida saudável. E aí isso tudo está lá na sustentabilidade. Então, o que acontece com a questão do câncer? Nós vivemos comendo, às vezes até pensando que estamos comendo de forma saudável, né? Eu como salada e tal. Mas o que acontece? Estão cheios de agrotóxicos. Anualmente, numa pesquisa antiga, a gente já sabe que 5,6 litros de veneno, de agrotóxico, nós ingerimos por ano. Vocês imaginem, 5 litros, quase 6 litros, a gente ingere. Como é que a gente vai ter saúde? Como é que a gente não vai ter cedo crianças e jovens já com câncer, se a gente não tem uma vida saudável? A gente vive confinado entre 4 paredes de concreto. E essa parede de concreto emite também gases que são prejudiciais à saúde. Você não quer saber de uma planta, você não quer saber de nenhuma vegetação, porque aquela doencinha que a gente tem, que é a preguiça, não quer varrer. Não sabe que se você tirar um tempinho para varrer ou para molhar uma planta, é saudável. Aí você não quer nada disso. Aí você fica numa caixinha confinada, geralmente sem ventilação, porque aí o poder do capitalismo é vender, 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 construir, construir, construir. Eu sou engenheira. E vender, 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 construir, construir, construir. E as pessoas estão morando em cubículos ou mesmo em casas grandes de concreto, sem ar, sem vegetação, e não quer mais nem os recuos, porque quando vem lá da prefeitura dizer, tem que recuar tanto, as pessoas não querem isso, querem concretar, querem cimentar. O cimento é terrível, porque ele absorve muito calor e emite calor na hora errada para a gente. Então a gente se afasta da natureza e ainda acha ruim quando nós estamos passando por dificuldade. E também achamos que vamos resolver com produtos químicos. Então nós somos hoje quase uma caixinha de produtos químicos e esquecendo desse lado todo que nos prejudica, porque nós somos corpo, mente e espírito. Então, do lado do espiritual, a gente não pensa nessa questão do amor. Já dizia a minha amiga e mãe espiritual, Giseuda Carneiro Arnoux, ela me ensinou desde o comecinho, quando eu entrei na doutrina espírita. A gente sofre porque a gente não ama. Quer descobrir por que é que você sofre? É porque a gente não ama. Então, se você começar a perceber que é o amor que vai mudar tudo, você tem que focar nisso. Quando nós chegamos no centro espírita e estamos com alguma dificuldade, precisamos de ajuda, de um carinho, de um colo, de um braço amigo, de um passe, de encaminhar aquele espírito que às vezes está junto de nós, nos prejudicando, mas fomos nós que puxamos eles para junto. Porque a gente primeiro levanta a antena da sintonia, aí ele vem para junto de nós. Se eu tenho ciúme, os ciumentos todinho do cosmos vem para junto da gente. Se eu tenho inveja, aí estão todos juntos. Então o Centro Espírita nos dá esse suporte, mas depois a gente não aprende as lições do amor. O que acontece? Vem tudo de novo. E a gente às vezes termina ficando viciado em vem, tira espírito, bota espírito, e a gente não consegue sair daquela fase. Então tem que aprender a amar. E se é difícil amar o irmão que nos apunhala pelas costas, por exemplo, que nos machuca, que nos trata de forma que a gente, por não ter tanta evolução, não suporta, vamos cuidar da natureza, vamos chegar perto, vamos amar os animais. O nosso colega ali, que é o nosso bem querido defensor dos animais, a gente já se encontrou algumas vezes, e aí eu fico perguntando, não só proteger os animais nessa questão dos maus tratos, mas eu fico pensando, será que matar os animais também não é bem tratar ruim? Ou será que quando eu, por exemplo, não querendo fazer nenhuma apologia contra a carne,
mas querendo dizer que se a gente fosse por esse viés de realmente amar os animais, a gente não comia carne, porque eles são nossos irmãos, né? Os peixes, as aves, e aí não é uma coisa fácil. Mas se você despertar o caminho do amor, você chega lá. Porque você começa a ver assim, tá lá um peixe. Aí você lá na feira, aconteceu comigo, eu estou contando o que aconteceu comigo. Eu não como carne numa média de uns 5 anos. Eu já não gostava muito da carne, mas a questão das outras carnes, né, que chamam de carne branca, como o peixe e os derivados, e também a questão dos pássaros, eu não percebia muito, apesar de vir estudando a questão da sustentabilidade. Aí uma vez o meu professor disse assim, eu disse, professor, por que o senhor não come peixe? Porque assim, eu não conhecia, né? Ninguém aqui é obrigado a saber de tudo, né? Somos eternos aprendizes. Aí eu perguntei para ele, ele já era vegano há 33 anos, quando eu conheci o meu orientador. Aí eu perguntei a ele, por que ele não comia peixe? Ele disse assim, Claudiana, tu tem coragem de olhar no olho do peixe e depois comê-lo? Aí eu fiquei com isso na minha cabeça. Aí aconteceu primeiro com o caranguejo. Eu adorava caranguejo. E aí quando eu fui na feira, e quando eu olhei para o caranguejo, e o caranguejo olhou para mim, nunca mais eu comi caranguejo. Eu não consegui. Então, assim, é uma questão que a gente vai desenvolvendo, mas o conhecimento tem que estar junto. Conhecimento e amor. Então, foi o amor que me fez deixar de comer os animais. E assim, não uma coisa fácil, porque a gente foi habituado de pequenininho a dizer que aquilo é forte, que aquilo vai nos dar energia, que vai, né, que vai realmente nos levar a uma fortaleza, a se distanciar da saúde. Aí eu faço uma pergunta, por que quando as pessoas estão com câncer, a primeira coisa que o médico diz é assim, pare de comer carne? Eu vou deixar essa pergunta para vocês. Então, assim, a carne não é tão forte quanto está postado, na verdade, para os capitalistas. O mercado, né, e a propaganda, a gente tem que estudar mais. A gente consegue ir se aprofundando tanto nessa questão que você vai se afastando. Eu fui acontecendo comigo gradativamente. Né? A minha última, vamos dizer assim, deixar de estar vinculada à questão dos animais foi a questão do ovo. Eu comia bastante ovos. Eu adorava isso. E aí quando eu vi como é o mercado e como é a questão de quanto as galinhas sofrem para aquele mercado, para a gente ver aquele arsenal de ovos lá no supermercado, quando eu comecei a ler, estudar e perceber, eu não consegui mais comer ovo. Aí assim, eu estou dizendo para vocês, é uma coisa que fica fácil, porque tem uma transformação aqui, ó, aqui. E aí quando eu olho hoje para um ovo, eu não consigo mais comê-lo e não sentir o prazer que eu sentia. Então assim, isso é uma questão que vai avançando, sem nenhuma condenação, apenas para a gente ter uma visão de que a natureza, ela está, e se nós olharmos na Bíblia, no Evangelho, sobre essa questão dos alimentos e de que tipo a gente poderia inserir, vocês vão perceber que tem muito mais. Bom, quando eu estava começando a fazer um roteiro para essa palestra, eu fiquei muito feliz de sentir a sintonia, porque os meninos cantaram a música que eu ia cantar para vocês. Apesar de que eu não sei cantar, né? É Anjos. Essa é a música que eu acredito que pode nos dar um direcionamento sobre a questão do papel do espírita quanto à questão da natureza. Porque quando a música diz assim, qual de nós não tem nenhum defeito? É uma realidade. Quem não tem defeito? E qual de nós não tem uma virtude? Aí, o que a gente precisa fazer? Só precisa achar um jeito que é ser espírita, né? Porque esse nosso lado rude ainda é que está faltando essa aproximação. Eu fiquei bem feliz quando Eva disse que ela recebeu essa orientação do que fazer nesse ano de 2018 e pensou na natureza de forma tão segura e tão firme, né? Que conseguiu me achar. Eu sou tão sumida, meninos que sabem, eu sou tão sumida que a gente atualmente está dirigindo um centro espírita em Bahia, onde nesse centro espírita a gente só trabalha a questão
da caridade. Eu não consigo ainda, viva perdendo ali meus colegas da evangelização, eu não consigo ainda ter um centro, assim, no padrão centro espírita. Nós temos uma creche com 105 crianças, você sabe como é difícil a questão dos recursos, onde é a prefeitura que banca isso, e a gente mantém o espaço e a aproximação. Mas o que a gente vai fazer lá com as crianças é ensiná-las a questão da natureza, a questão do amor pela natureza. Então elas vão estar o tempo todo com essa questão da horta. Eles vão começar a colocar o lixo no local e esse lixo ele vai se transformar e eles vão ver que não é para degradar, porque quando você põe um lixo, gente, um lixo orgânico num saco plástico e bota na sua porta, você não tem noção do que está fazendo de mal a você e os seus irmãos. Porque esse lixo, ele se transforma em gás, e é um gás bem poderoso para a questão ambiental, é o gás metano, é um gás que ele poderia se puxar para o lado positivo, poderia ser um gás, que a gente daqui a pouco não tem gás, né? Gás na cozinha, e a gente poderia transformar esse material em flores que servem para a gente, tanto as flores podem ser comestíveis, como para nos dar alegria, paz e nos tirar de qualquer tipo de depressão. Eu tenho uma história para contar para vocês de uma amiga espírita que passou por uma dificuldade muito grande. E aí ele até escreveu um artigo chamado As Flores. E ele, nessa dificuldade, ele morava fora do país, ele começou a conversar pela internet, né? Porque ele é brasileiro. E a gente, quando identificou que ele estava passando por essa dificuldade, a gente passou uma receita. Isso tem um tempo, acho que tem uns 8 anos. Nós passamos a receita e disse assim, olhe as flores. Que as pessoas não olham as flores. Nós passamos por elas e não olhamos. Porque ver não é olhar. Então, as pessoas estão passando, correndo por tudo quanto é lugar e não percebem. Cada flor tem uma particularidade, tem uma cor, tem um cheiro, tem um formato. Se você estiver passando por qualquer dificuldade, uma receitinha básica, olha as flores. Flor de verdade. Flor no jardim. Se você ainda não está cultivando, olha o do vizinho, olha o do colega. Mas na sua caminhada, olhe as flores. Sinta o que é que Deus nos deu de presente. Quanto nos deu paz, alívio, alegria, tudo de bom para que a gente tenha um equilíbrio espiritual. E a gente não olha. Então a receita dessa semana pode ser essa. Quando a gente começar a caminhar, olhar. Mas se olhar, vendo, efetivamente. Olha o contorno dela, a cor, se ela tem cheiro. Mas não é para arrancar, certo? Porque quando a gente arranca a flor, a gente matou. Então a gente olha, e aí você consegue catalogar. Se você começar a catalogar as flores, aí com esse nosso colega, ele disse assim, Claudiana, eu nunca tinha visto. Ele estava num período, num país, onde estava num período de primavera. E aí ele começou a mandar para mim, porque era o dever de casa dele, mandar para mim as flores que ele estava conseguindo ver. E aí catalogar e tudo mais, saber se é comestível, se não é. Enfim, ele conseguiu, com esses exercícios, claro que é uma coisa simples, mas ele conseguiu ir saindo do processo dele de depressão por entender o amor de Deus através da natureza. A natureza está aí e a gente está degradando e matando. Então, na música, ainda diz assim, que um dia todos nós seremos anjos e que a gente pode tirar a força da maldade. Como é que a gente tira a força da maldade? Como é? Amando. E esse amor é um amor profundo. É um amor que você vai perceber que ele não vai, assim, aflorar de falar para você. No silêncio da natureza, ela vai trazer muito mais do que a gente possa imaginar. Então, assim, alguns estudos, né, para a depressão de idosos, é colocar os idosos na natureza e não confinados em lugar nenhum. Os idosos, eles são abandonados pelos filhos e por falta de amor também, e eles começam a ser colocados em abrigos, onde esses abrigos são, eu chamo de depósito de idosos. Pouquíssimas casas espíritas hoje têm local para idosos, e as que têm, os idosos estão confinados distante da natureza. E que eles precisariam, se a gente pudesse
tipo, fazer uma campanha para dar uma volta com eles, para levar em algum lugar, isso seria muito benéfico para a saúde. Claro que alguns estão sem mobilidade, mas os que tiverem mobilidade precisam ter um animal por perto, precisa ter um jarro de flor, algo que ele se sinta útil em cuidar e que a natureza traga para eles essa paz que todos nós precisamos também. A quantidade de ar que tem no planeta, em alguns lugares, já não existe mais. Em alguns lugares, as pessoas precisam ter um apoio externo, ou seja, com algumas máscaras para poder respirar. Agora, vocês imaginem por que isso? Por que a gente está ficando sem ar para respirar? Porque as pessoas, quando estão muito agoniadas agora, nossa situação econômica, aí falam assim, daqui a pouco até o ar vai ser pago. É assim que as pessoas contam bem? Mas vai ser mesmo. Mas a culpa é muito nossa. Porque nós estamos construindo cada vez mais equipamentos, pensando numa inovação tecnológica que não nos está trazendo o que a gente precisa, que é um equilíbrio e uma paz. Então, o que acontece? Então, indústrias, então poluição, poluição, poluição. Desmatamento, desmatamento, queimadas, e a gente vai respirar o quê? Se o ar está ficando cada vez mais sem acesso aos nutrientes que nós precisamos. Porque para a gente meditar, por exemplo, a gente precisa de ar puro. E se a gente não tiver mais? Mas por que está acontecendo isso? Eu me incomodo com alguma árvore que ela é colocada no chão? Eu muitas vezes mando de retirar, né? As pessoas que ainda têm espaço verde não plantam. Não plantam. Eu conheço raríssimas pessoas, e eu tenho um privilégio, que eu tenho um vizinho que é engenheiro florestal, a casa dele parece uma floresta. Eu digo assim, mas eu sou muito abençoada, me botar num vizinho que tem uma floresta na casa dele. E assim também a gente faz. Então, assim, você quando planta uma árvore, tem aquela coisinha que diz assim, tem que plantar uma árvore. Tá? Quando você planta uma árvore, você não tem noção de quanta carga de oxigênio você está colocando para você e para os nossos irmãos. Então, as crianças estão cada vez mais tendo alergia, tendo problemas de brônquios, de pulmão e por aí vai, porque as pessoas estão sem árvores para respirar e não ensinam as crianças a plantar e a respeitar e a amar as árvores e não querem saber de árvore. E eu quero saber onde é que a gente vai começar a respirar. Como é que vai ser isso? Então, a sugestão que a gente tem, enquanto a questão, para fechar, do papel do espírita, é primeiro saber que não é um privilégio de quem é espírita amar a natureza. Esse papel a gente quer incorporar por conta de quanto a gente recebe de informação quanto à vida futura, no plano espiritual, e a vida no presente, na Terra, e a vida anterior. Então, se nós temos um pouco desse conhecimento, nós nos sentimos até mais responsáveis por isso, porque nós vamos voltar para esse planeta, e esse planeta vai estar totalmente degradado. E como é que vai ser? Então, talvez nós espíritas tenhamos essa vontade de mudar mais, porque você tem essa consciência que vai reencarnar. Você vai voltar para o planeta, porque algumas pessoas que não têm essa visão, vai falar, quero nem saber quando morrer, acabou. Né? Que eu escuto muito isso. Mas se nós somos espíritas, entendemos que a vida, a gente pode reencarnar até no mesmo lugar, né? Pode ser no mesmo lugar ou no mesmo país, mas como o planeta todo está degradado, onde que a gente vai? E provavelmente, agora eu vou colocar uma questão assim, provavelmente se a gente degrada muito, a gente vai reencarnar no lugar que estiver mais degradado, para ver se aprende, que já diz Leonardo Boff, que a gente só vai aprender pela escassez. As pessoas só estão atentas à questão do consumo da água, de quanto a gente está passando por dificuldade com a água, porque a água está realmente muito escassa e vai ficar muito mais. Né? Eu moro num local que as pessoas fazem da piscina uma banheira, sabe? Enche a piscina, 10, 15 mil, 20 mil litros de água e depois joga fora. E aí enche de novo. Essas pessoas são crianças. São crianças. Não amadureceram, não percebem nem onde é que estão, não receberam informação. Então, eu acredito que o nosso papel é evangelizar a nós mesmos e as crianças. Mas evangelizar na prática. Não adianta evangelizar
só com uma figurinha, com um desenho. Tem que caminhar com essas crianças na natureza. Tem que fazer com que elas convivam com uma transformação, uma mudança que o centro espírita conseguir fazer, colocar o lixo no lugar certo. Ninguém quer colocar o lixo no lugar certo, não. E onde é o lugar certo? O lugar certo, olha, se vocês entrarem no site do Ministério do Meio Ambiente, está lá escrito bem direitinho as coisas, as informações estão por todos os lugares. O que falta é vontade e amor. E essa percepção de que se eu não consigo ainda fazer grandes transformações e mudanças com a natureza na minha vida, vamos fazer coisas pequenas, vamos fazer coisas menores. Se eu não consigo, por exemplo, perdoar ou ser menos egoísta num sentido mais amplo, vamos ser um pouco mais atentos a essa questão. Então, o nosso futuro é essa evangelização mais próxima da natureza, entender que a natureza ela é viva e que tem todos os espíritos em todas as escalas no entorno dela. Então, quando nós estamos com os desastres ambientais, saibam que os espíritos estão no seu entorno. Uns para tentar amenizar, outros para incentivar e outros porque os espíritos superiores comandam os demais com pouca informação e eles nos ajudam nesse caminho de estarem bem próximo da natureza, das matas e dos mares. Então, meus irmãos, eu peço perdão a vocês por não ter trazido o que vocês gostariam, mas é tudo que eu tenho para dar nesse momento. E quero agradecer ao Pai Celestial por esse momento e ser instrumento da paz. Graças a Deus.